Olá, tudo bem? Então, esse tema que hoje aí vou trabalhar um pouco, conversar um pouco, é muito importante. É a dialética. A importância da dialética se dá basicamente porque ela vai abrir um leque enorme aí de ponderações, de um lado para a estrutura do conhecimento, né, e de outro lado também para toda a questão do marxismo, né? Na dialética nós vamos chegar em Hegel e vai depois abrir seu caminho aí também para as reflexões de Marx. Só que para falar da dialética de Hegel, não é possível partir de Hegel, porque Hegel é o top, né? Hegel chega ao fim de um processo da filosofia alemã, né? Ele é o maior representante da filosofia alemã, do romantismo, por exemplo, né? Então, não dá para entender Hegel sem entender a discussão anterior. Então, vamos colocar a coisa assim. Com Descartes, René Descartes, francês, né? E a questão da obra principal dele, que é o discurso do método, abre-se uma linha filosófica do racionalismo. Por que racionalismo? Veja bem, o René Descartes, nessa obra dele, ele parte da seguinte hipótese de pensamento. Vamos supor que tudo que eu estou vendo, ele está na sala lá, né? Vamos supor que tudo que eu estou vendo aqui não seja real. Vamos supor que seja tudo um produto da minha imaginação, como se fosse um sonho, né? Eu estou sonhando que tudo isso é real e, na verdade, não é real. Tudo Como é que eu sei que isso não está na minha cabeça? Né? O fogo que eu vejo na lareira, por exemplo, a almofada que eu estou sentado, tal, como que eu sei que isso é real? Então ele vai perguntando, olha, eu não posso dizer, porque poderia ser como se fosse um sonho, como eu sei que eu não estou sonhando, né? Me belisca para saber se eu não estou sonhando. Então, o René Descartes ele vai chegando fazendo as perguntas, daí ele vai dizer assim, olha, eu na verdade, tudo que eu estou vendo, né, tem que ser real pelo fato de eu estar duvidando, estar perguntando, perquirindo. Porque se as coisas fossem reais, eu não estaria perguntando, né? Estaria duvidando. Então, cogito, o fato de eu cogitar, de eu duvidar, ergo sum. Eu existo. Porque se eu não existisse, que é a pergunta, se eu não existisse, eu não estaria duvidando. Então, esse é a fundamentação do pensamento racionalista. Ele é um pensamento dedutivo. Você vai pela dúvida metódica, você vai extraindo, vai retirando aquelas arestas que estabelecem o ponto de conhecimento, né? Então, o Descartes estabelece uma linha de pensamento bem clara, racionalismo. Do outro lado, existem os empiristas da tradição inglesa. Começa com Francis Bacon, com Bacon, e vai depois para Locke, Hume, né? David Hume, aí, que fazem essa corrente de pensamento empirista. O que o empirismo vai dizer? Na verdade, o conhecimento que é proposto pelo Descartes aí como dúvida metódica e tal, já tem uma série de conhecimentos prévios, anteriores. E esses empiristas ingleses vão dizer, não, mas espera lá, o conhecimento, na verdade, ele se vai fazendo numa tábula rasa. A mente humana é como se fosse uma tábula rasa, uma tábua sem nada, vazia, que vai recebendo as impressões, os sentidos, por isso é empírio, né? E empirismo é os sentidos, os testes que você faz é que vão te dando conhecimento. Então você aprende por indução, não por dedução, como era o caso ali do Descartes, né? Você aprende por indução. Então o pensamento indutivo é o pensamento empirista. Então, por exemplo, você determinados fatos você analisa e você induz que, para uma situação diversa, aquele fato proposto também se aplica. Então, o pensamento indutivo,
interessante que os empiristas eles diziam é o único que gera conhecimento novo. Porque o conhecimento, se você deduz alguma coisa, você já sabia antes. Né? Exemplo na famosa frase, né? O ser humano é racional. Todo homem é ser humano. Logo, todo homem é racional. Essa propositura é uma propositura, né? Dedutiva, porque na verdade não te dá conhecimento nenhum novo. Você já sabia que o ser humano que o homem faz parte do ser humano. Você já sabia que o ser humano todo ele é racional. Então você aplica a dedução a uma coisa que você já sabia. É interessante, né? Porque aí o conhecimento indutivo você induz alguma coisa que você não sabia antes. Então, mas de qualquer forma, essas duas correntes filosóficas, né, o racionalismo e o empirismo, elas estabelecem no século XVII, XVIII, ali, um forte debate sobre as possibilidades do conhecimento. O que a gente realmente pode conhecer, né? Essas possibilidades de conhecimento elas vão chegar até Immanuel Kant. Kant é um prussiano, nascido em Königsberg, né? Um cara extremamente metódico e tal, e ele escreve o livro Kritik des wahren Vernunft, Crítica da Razão Pura. O que ele vai fazer com essa crítica da razão pura? Ele vai veja que bacana, né? Ele pega e tira o cérebro dele, coloca fora, né? E vai fazer a crítica ao próprio pensamento. A crítica à própria razão. Coloca a razão como instrumento a ser analisado. Então, Immanuel Kant consegue perceber que existem juízos, né? Juízos, quer dizer, formulação de valor, juízos a priori e a posteriori. Então, todo conhecimento, na verdade, para Kant, se dá como juízo a posteriori, porque ele deve pressupor juízos anteriores a priori. Sem o a priori que permita o conhecimento, não é possível o conhecimento. Então, para simplificar aqui, né, Kant percebeu que o a priori para qualquer conhecimento é o espaço e o tempo. Qualquer coisa conhecida somente pode dar-se a conhecer no espaço e no tempo. Fale alguma coisa que você conhece fora do espaço e fora do tempo. Bacana isso aí, né? Muito interessante, Immanuel Kant. Então, daí o Immanuel Kant vai perceber o seguinte: todos os outros conhecimentos que são a posteriori, eles são a formação de juízos, de conhecimento, né, que dependem do a priori ter se configurado. Então, eu conheço, por exemplo, minha esposa no espaço e no tempo. Eu a conheci em data tal, no lugar tal. Se eu não estivesse naquele lugar tal e na data tal, eu não a teria conhecido. Daí também é possível elencar aquilo que são coisas impossíveis, né? São coisas impossíveis, são juízos impossíveis. Para Kant, tanto a afirmativa de um quanto a afirmativa de outro são absolutamente possíveis, porque são inverificáveis. Por exemplo, o espaço, que inclui o espaço sideral, né? Ele é finito. Ou você pode dizer o espaço é infinito. Em ambos os casos é inverificável. Você não tem como formular um juízo de verificação disso aí. Pois bem, o que você conhece então para Kant? Para Kant você conhece apenas as coisas tal qual se nos aparecem. Você não conhece as coisas como elas de fato são. Porque quando você conhece alguma coisa, você está interagindo com aquilo, né? Com a coisa conhecida. Então você conhece fenômenos, as coisas tais quais elas se nos aparecem. Né? É lógico, você vai perceber, mas você vai ver, por exemplo, um acidente de trânsito. Você está vendo lá, você participa. Então, você tem uma visão das coisas, você vai ver que outra pessoa que está no mesmo local ali pode ter uma visão diferente, uma interpretação diferente. Porque o fenômeno, a coisa em si, ela se nos aparece de uma determinada maneira. E para
outro? Não. Então a forma de nos relacionarmos com as coisas é sempre uma forma fenomênica. Fenomênica, né? Immanuel Kant. Então, as possibilidades do conhecimento, além da questão da indução e da dedução, né, estão para Kant na situação de que o ser humano não consegue conhecer a essência das coisas. Ele apenas conhece as suas interfaces conhecíveis, né, fenomênicas. Isso ajuda também bastante para a gente poder não ter posições fechadas, né, absolutas quanto ao conhecimento que a gente tem. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que, pela minha experiência, a pessoa narra a experiência dela e aquela experiência dela é a verdade, né? Por exemplo, tem um caboclo lá que diz assim o seguinte, né? O cara é dono de um avião a jato, por exemplo, comprou um avião a jato, né? Um avião a jato. Aí ele diz assim, não, mas isso aí a gente tem que dar palmas pro cara porque ele trabalhou muito, né? Não. A maneira como que a experiência se manifesta pode ter interpretações distintas, compreende? Porque a gente não compreende as coisas tais quais elas são, mas como elas se nos aparecem. Então daí vem todo o universo que faz com que o sujeito que está analisando as coisas vai precisar entender isso assim mesmo, porque existe uma série de coisas que são carregadas, desde a criação e tal, né, que perfazem o conjunto interpretativo que a pessoa tem das coisas. O ser humano acaba conhecendo muito pouco das coisas tais quais elas são e acaba formando conhecimento a partir das coisas como eles se aparecem. E nesse aparecer é que é o problema. A pessoa, cada um tem uma ótica, tem uma criação, tem uma família, tem um histórico, né? Tem uma condição geográfica. Até a geografia afeta como você vê as coisas e como você interpreta as coisas, né? Bom, então veja lá. Kant veio um pouco antes de Hegel. E Hegel, então, vai retomar essa questão aí posta por Immanuel Kant, né? Hegel retoma isso aí e ele analisa a questão do conhecimento como um processo dialético, né? Processo dialético. Então, termino aqui esse vídeo para agora começar Hegel e o processo dialético.